Fala galera, beleza? Você também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, as manifestações da Catalunha pela independência aumentaram significativamente nos últimos dias. Isso tem a ver com todo o processo histórico, cultural e econômico e com algumas coisinhas que aconteceram também em 2006, 2010, 2017. Quer saber por que a Catalunha e a Espanha como um todo existem tantos movimentos separatistas? Quer entender a motivação disso? Então se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. A Espanha, de verdade, é um país complicado. Por quê? Porque a Espanha, na verdade, eu nunca fui pra Espanha, tá? Não tive oportunidade, pretendo um dia ir na minha vida. Mas ela é um país unificado meio de maneira forçosa. Nós sabemos que o processo de unificação da Espanha, da formação do Estado espanhol, foi através de casamentos, alianças, de regiões que eram completamente diferentes. Então, sei lá, a Galícia, País Basco, Catalunha e por aí vai, eram regiões diferentes que foram forçadas a ficar juntos, tá? Isso vai fazer com que algumas regiões não se sintam espanhóis. Até porque depois da Guerra Civil Espanhola, a gente tem, por exemplo, o General Franco promovendo uma série de restrições a liberdades em algumas dessas regiões, e dentre essas, duas se destacam principalmente, né, que é o País Basco e a Catalunha. Vamos tentar entender o caso da Catalunha, que é o porquê, até o País Basco a gente pode fazer um vídeo depois, né, mas o caso da Catalunha que é porque está acontecendo as manifestações agora. A Catalunha, primeira coisa, ó, a motivação cultural que ali existe. Os catalães, eles não falam espanhol, eles falam catalão. Os catalães têm festas típicas, têm cultura típica, tem um meio de alimentação típico. Existe toda uma etnia diferente. Eles não se sentem espanhóis. Acho que para quem gosta de futebol fica até bem claro isso, quando a gente vê, por exemplo, o jogo do Barcelona, o jogo do Espanhol, ou então algumas manifestações políticas que acontecem, mesmo o Guardiola, por exemplo, né? O Guardiola que já foi técnico do Barcelona, que é o time da Catalunha, usando o símbolozinho pela independência da Catalunha, já foi punido várias vezes. A seleção brasileira já jogou com o time da Catalunha também. Eles não se sentem espanhóis. Então, eles são um povo que estão anexados ali ao território. Para eles conseguirem ter uma autodeterminação, que é uma coisa que a ONU propõe, né? A chamada autodeterminação dos povos. O povo tem que se sentir representado pelo governo. Seria importante para os catalães que eles tivessem um governo próprio, com mais autonomia, para conseguir propagar a sua cultura de maneira mais eficiente. Não estou dizendo que eu concordo, tá? Estou falando que essa é a motivação que eles consideram do ponto de vista cultural. Do ponto de vista social, do social econômico até, a gente pode considerar a Espanha hoje, e convenhamos, desde a crise de 2008, ela passa por uma gravíssima crise econômica. A Espanha foi um dos países que tem o maior desemprego da Europa, superando os 20%. A Espanha tem, por exemplo, um desemprego dentre os jovens muito significativo, e a Catalunha hoje é a região, dentre as regiões espanholas, que mais contribui para o aumento do PIB. A Espanha, ela foi uma grande liderança da geopolítica mundial do período das grandes navegações, o período do capitalismo comercial, mas convenhamos, tem historiador que diz que ela ainda nem passou por uma revolução industrial. E convenhamos que é verdade. Qual a grande indústria de produção de tecnologia espanhola? Não que não tenha, mas são pouquíssimas. E grande parte das indústrias que tem estão na Catalunha. Então o que o povo catalão sente? Poxa, eu contribuo com mais de 20% do PIB da Espanha. Então eu mando todo o dinheiro para o governo central. Já que as outras regiões estão em crise econômica, eu contribuo com a formação do dinheiro, só que o governo dá de volta para mim pouquíssimos benefícios sociais. Então, basicamente, aquela visão bem elitista, né? E até um pouco contra a globalização, anti-mercado, pensando que a Catalunha é o que sustenta a Espanha. Então, o povo que não é espanhol tem que sustentar o restante do território só por conta dessa coesão territorial, percebe? Obviamente, isso desconsidera, por exemplo, se a Catalunha pedisse separatismo, se ela conseguisse o separatismo, isso faria, por exemplo, com que a Catalunha tivesse que sair da União Europeia. Convenhamos, tá? Não pode fazer isso. A Catalunha sente muito essa saída. Se a Catalunha saísse da Espanha, ela ia ter que, por exemplo, depender muito da importação de produtos da Espanha e de outros países também. Isso afetaria muito a sua economia. Teria, por exemplo, barreiras comerciais entre outros países. Então, só considerar, eu contribuo com 20% do PIB, então eu mereço separatismo, é até uma certa ignorância, um fechamento de visão econômico sem precedentes, tá? Muito grande aí pros planos da Catalunha. E também existem as questões históricas. A gente sabe que o governo espanhol também não contribui muito para esse processo aí de independência da Catalunha. Tanto o País Basco, que já teve até o ETA, né, um grupo considerado terrorista, também
pede por maior autonomia, e a Catalunha tinha essa maior autonomia conquistada em 2006. Acontece que em 2010, o Tribunal Espanhol, a Justiça Espanhola, considerou que não era válido esse processo, né, de maior independência em relação a questões migratórias, econômicas, e que deveria responder mais ao que o governo central, o governo federal espanhol quer. Isso vai fazer com que as manifestações pró-independência da Catalunha se motivem cada vez mais, aumentem cada vez mais, até que em 2017 nós tivemos uma votação, um plebiscito. E nesse plebiscito, a população da Catalunha votou de maneira unilateral o separatismo da Catalunha. O separatismo da Catalunha venceu. Só que daí a Espanha, ela ativou um mecanismo que está na Constituição espanhola, que impede o separatismo de qualquer região, e até o uso da força abrupta, para coibir esses movimentos de independência. Quando a gente teve a vitória da independência da Catalunha, prontamente o governo espanhol, o governo central espanhol já respondeu, impediu o separatismo, e alguns líderes eles foram presos. Ou pelo menos marginalizados, alguns fugiram da Catalunha e da Espanha também. Acontece que recentemente a gente teve uma série de anúncios daqueles mesmos líderes que promoveram os movimentos separatistas, referendados com uma opinião popular, a população que votou sim pela separação da Catalunha. A gente teve eles sendo presos e pregando penas de 9 a 13 anos. E a gente sabe que a Espanha hoje continua nessa crise econômica, a crise da União Europeia, altíssimo desemprego, altos gastos públicos, não sabe muito bem o rumo que vai tomar, a União Europeia em crise, com o Brexit acontecendo, recessão econômica. Então a Catalunha se sente hoje como um povo sufocado por esse poder central espanhol, que não consegue melhorar a economia espanhola, que não consegue ditar novas regras. Então eles aumentaram ainda mais o separatismo depois dessa prisão. A gente percebe que existem faíscas, motivações políticas que começam manifestações gigantescas. No caso de Hong Kong, a Carrie Lam falando que poderia ser extraditado para a China continental. Agora, no caso da Catalunha, a crise econômica já existia, mas o anúncio de prisões desses líderes de 9 a 13 anos de prisão motivaram ainda mais manifestações. Ou seja, é bem provável que haja algum tipo de resposta no futuro próximo, com uma violência maior do governo central espanhol, mas os catalães, se continuar nesse ritmo, a economia espanhola e a falta de sensibilidade do governo espanhol em dar mais autonomia para as regiões, é bem provável que o movimento da Catalunha e também do País Basco no futuro próximo se fortaleça. Tudo bem, galera? Deu para entender esse separatismo da Catalunha? Se vocês entenderam e curtiram o vídeo, deixa nos comentários, quero saber sua opinião. Se não, beijos, abraço e tchau. E até o próximo vídeo. Falou!